Oi pessoal, chegamos a mais um vídeo da sessão de cartas aqui do Ministério. Esse quadro no qual eu comento cartas, né, e-mails que eu recebo da galera. Uma proposta que eu fiz baseada nas revistas em quadrinho que tinha essa associação de cartas, a Panini no começo, a Editora Abril tinha. E eu recebo carta da galera e respondo. Inclusive, se quiser mandar uma carta, o endereço de e-mail tá ali, né, cartasparoministério@gmail.com, tá na descrição, né. Nessa sessão de cartas, só vou responder a uma carta, isso mesmo, só vou responder a uma carta. É porque é uma carta que foi longa e tem muitas perguntas, que são 10 perguntas, se eu não me engano, né? E se... são 10 perguntas. Então, assim, acho que para responder com calma, com atenção e o vídeo não ficar muito longo, vou responder só essa carta nesse vídeo. No próximo vídeo voltamos com as 3 ou com as 5 cartas. Mas vamos lá, né? Isso, inclusive, dá para considerar esse vídeo aqui uma entrevista com o ministro, assim, uma entrevista com o Alessandro. Tem muita pergunta que vai me desafiar, vocês vão ver. A carta é do Agnaldo Alves. O Agnaldo é presença constante aqui do Ministério, está sempre com comentários bem interessantes. Obrigado por ter mandado a carta, Agnaldo. Vou começar com ela. Vamos lá. Olá, Alessandro. Meu nome é Agnaldo Alves, tenho 60 anos, nascido e criado na cidade do Rio de Janeiro. Tenho um filho de 32 anos que reside comigo e também ama HQ. Sou bacharel em Arqueologia, com pós-graduação em História Contemporânea e também bacharel em Direito, com pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal. Conheci seu canal quando retomei meu carinho e interesse por ler quadrinhos, o que aconteceu um pouco antes do início da pandemia atingir o Brasil. E foram os quadrinhos que me salvaram da depressão, desânimo e falta de interesse em ler, pois literatura formal, penso que quadrinhos é outra forma de literatura, não tinha concentração. E com os quadrinhos eu conseguia me desligar da realidade e relaxar quando do começo do confinamento social. E tem me feito, e os quadrinhos, né, têm me feito boa companhia até o momento, né? Eu atualmente exerço uma função junto a um órgão do Estado do Rio de Janeiro. Estou lotado no setor em que editamos uma revista jurídica do respectivo órgão. Mas antes disso fui estagiário bolsista do Museu Nacional na área de Arqueologia, numa equipe do professor Dr. Herédia, e estagiei também com uma equipe franco-brasileira em escavações no estado de São Paulo, em conjunto com a USP e o Museu do Homem em Paris. Que maneiro! Mas por dificuldade na área profissional, a época da profissão ainda não era reconhecida, e resolvi ir para outra área e desde então estou no meu trabalho atual. Eu li muito quadrinho quando criança e na primeira juventude, pois meu falecido pai, um amante da leitura, sempre nos incentivou na leitura e nos apresentou o mundo dos livros, e por conta disso a descoberta dos quadrinhos foi rápida. Sou da época dos gibis em banca de jornais e eram adquiridos os volumes da Disney, Fantasma, Bolinha, Tininha, Riquinho e outros publicados na década de 60, 70 e 80. Com o passar do tempo, fui meio que deixando de ler quadrinhos e me dedicando mais aos livros, tais como Monteiro Lobato, Júlio Verne, Contos dos Irmãos Grimm, a famosa série Vagalume e outros. E estudava numa escola em que tínhamos que ler durante o ano uma série de livros selecionados pelo professor de português e literatura, autores nacionais e estrangeiros. E depois, na fase do vestibular, a faculdade, os quadrinhos foram ficando meio esquecidos. Admiro muito seu canal, pois a dedicação, todo o preparo de roteiro, pesquisa que você faz para apresentar o vídeo, seja para demonstrar quadrinhos ou para falar de uma HQ em específico. Isso faz toda a diferença. Eu fico encantado com sua dedicação e seus estantes sempre impecáveis. Vamos lá então para as perguntas para o Ministério dos Quadrinhos. Antes de responder as perguntas, deixa eu comentar a carta. Muito bacana a sua formação, Agnaldo. Arquitetura, né? Eu já misturei as coisas aqui, né? Na verdade, arqueologia e direito, né? Na verdade, dois polos assim bem diferentes, assim, muito bacana essa trajetória. Eu tive contato com alguns professores do Museu Nacional na época da graduação em Ciências Sociais, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, inclusive com a professora Beatriz Herédia. Não tenho certeza se eles são casados, né? Não conheci o esposo dela, mas tive contato com alguns professores que trabalharam lá no Museu Nacional, assim. Cara, eu tenho um rapaz, que também youtuber de quadrinhos, o Presto, que fez arqueologia, trabalhou com escavações. Isso deve ser muito interessante, assim. E uma coisa que eu achei muito bacana é você e o seu filho terem essa paixão pelos quadrinhos, né? Deve rolar altos papos. Manda um abraço aí pra ele no meu nome, né? Mas vamos lá, vamos para as perguntas, né? A entrevista com o ministro, tem muita pergunta. Eu vou ler a pergunta e aí respondo, tá? Primeira, qual a sua formação? Bom, a trajetória em
eu sou sociólogo, né? Então eu fiz graduação em Ciências Sociais, mestrado em Sociologia e doutorado em Sociologia. Graduação no FRJ, o mestrado no antigo IUPERJ, né, que era o atual IESP, seria assim, que está ligado ao UERJ, e depois voltei para o FRJ para o doutorado, né? E trabalhei no doutorado a questão da Sociologia da Literatura. E tem uma formação informal em Filosofia. Eu fiz 1 ano de Filosofia entre o término da graduação e o começo do mestrado. Fiz 1 ano na Católica de Petrópolis, na Faculdade Católica de Petrópolis, onde eu vi dar aula depois, um tempo, né? Mas assim, a formação formal é em Ciências Sociais, Sociologia. Quando e como você resolveu a colecionar quadrinhos? Eu acho que eu não resolvi. Vamos lá. Tem algumas situações, né? Na infância, eu li Aquim emprestado de um vizinho, e eu lembro que eu me aventurei um pouco nas bancas de jornal, tinha uma banca que trocava revistas, trocava 2 por 1, né? Então me aventurei um pouco ali. Mas o que me marcou muito foi Cavaleiros do Zodíaco, né? Esse desenho marcou época na década de 90, e por causa dos Cavaleiros do Zodíaco eu comecei a ler a revista Herói. E a revista Herói, ela trazia matérias dos Cavaleiros do Zodíaco e sobre outros quadrinhos. Eu ficava muito encantado com aquilo. Até que um dia, isso aí eu não lembro agora, 90 e pouco, né? Não vou lembrar exatamente o ano, 95, mas é fácil, lembro o número da revista. Eu entrei na banca e resolvi comprar uma edição do Homem-Aranha, que foi Homem-Aranha 149, que era o Venom e o Homem-Aranha contra o Carnificina. Primeira luta contra o Carnificina. Cara, eu gostei demais daquilo. Fui reler agora, não gostei nem um pouco, mas na época eu gostei demais. Aí eu comprei essa Homem-Aranha 149, não comprei a 150 no mês seguinte, porque era comemorativo, era mais caro, não tinha tanto grana, e aos poucos fui indo, né, pegando os quadrinhos. Depois eu conheci 2 colegas aí, e a gente começou, cada um comprava uma parte, a gente dividia os quadrinhos, um emprestava para o outro no fim do mês. Enfim, né, essa foi mais ou menos a trajetória. Ali por volta de 2000, pouco antes de 2000, eu dei uma parada quando fui para prêmio. Os revistas ficaram muito caros, na época acho que R$17,90, não lembro bem o preço, mas era muito caro na época, né, e voltei por volta de 2001, quando eu entrei na graduação. Eu lembro que o meu retorno, né, eu posso estar misturando data, tá? Mas eu lembro que o meu retorno foi muito marcado pelo crossover Marvel versus o Liga da Justiça versus Vingadores. Depois eu voltei com a revista do Homem-Aranha do Straczynski, né? Quando o Aranha assumiu o Straczynski. Mas mesmo nessa época que eu fiz esse hiato, que deve ter durado aí 1 ano e meio, 2 anos, eu continuava acompanhando notícias sobre quadrinhos, né? Eu continuava tendo aquilo no meu horizonte, assim, no meu horizonte. Então teve 2 começos, vamos lá. Teve esse começo lá na adolescência ali, né, por causa dos Cavaleiros do Zodíaco, e depois esse recomeço, quando eu voltei aí com a Aranha do Straczynski, voltei na fase Panini, né, porque esse final da Abril me afastou, e depois o começo da Panini eu retornei. Acho que muita gente teve esse movimento que eu tive. Bom, vamos lá. Você tem seus quadrinhos catalogados? Caso negativo, tem ideia de quantos possui? Não tenho. Não tenho quadrinhos catalogados, né? Vamos lá, respondendo a primeira, né? Eu não tenho, assim... Cara, eu queria muito ter. Quando até, sei lá, eu tenho uns 1000 quadrinhos, 1000 e poucos, assim, eu até contava. Aí depois eu desisti, dava muito trabalho, né? Então parei de contar os quadrinhos. Tem ideia de quantos tem? Cara, eu vou chutar aqui, mas... uns 7.000 quadrinhos, talvez. Bom, a última vez que eu tive minimamente uma conta, tinha uns 5.000, assim, uma conta por alto, né? Mas uns 7.000, contando mensagens encadernadas, não sei, de verdade, não sei, tô chutando 7.000 aqui, né? Da coleção atual, do que eu tenho de quadrinhos hoje, né? Qual HQ ou série rara que você possui? Te confesso que eu tenho dificuldade de responder essa pergunta. Eu acabo tendo dificuldade de saber o que é raro. Eu não sou muito antenado nisso, de verdade. Mas vamos lá, o que eu tive e que talvez seja raro. Eu ganhei de presente da minha esposa, quando eu comecei a ler Bonelli, a coleção completa de Epopeia Tri, que trouxe a saga História do Oeste. Essa coleção saiu... Depois ela saiu também pela Record, mas é a coleção lá dos anos 70, né? 70, 80. Talvez a gente possa mencionar como uma das raras que eu tenho aí, a coleção completa de Epopeia Tri. Eu torço muito para isso ser relançado no Brasil. Um material bem legal que conta a história do Oeste inteira. A história da Conquista do Oeste, antes até da história da Conquista do Oeste. É quase que um século, né? Passando pelos membros da mesma família, assim. É bem legal. Isso talvez seja uma coisa rara, né?
Mas assim, eu te confesso que eu tenho dificuldade de mensurar. Tem bastante coisa, né? Coisa dos anos 90 para cá, dos 2000 para cá, mas eu não sei o que dá para considerar aí como raro. Vamos para a próxima. Qual o seu HQ preferido? Qual a sua história em quadrinho preferida? Eu não tenho. Eu não tenho uma, assim. Eu não tenho um quadrinho que eu falo, cara, esse aqui é o quadrinho da minha vida. Eu acho que eu não tenho. Tem muitos quadrinhos que eu gosto. Eu gosto de muita coisa, como a galera que acompanha o canal pode perceber, né? Eu gosto de muita coisa diferente, né? Mas não tenho um assim, né? Vamos lá, se eu vou falar recente, que eu gostei muito recentemente, Paracoelhos eu gostei muito. Gostei muito de Deus em Pessoa. Tô gostando muito da fase do Demolidor atual. Tá muito legal. Tá... É a fase que tá muito bacana. Eu gosto muito de Mágico Vento, gosto muito de Juiz Dredd. Eu gosto muito de Juiz Dredd, mas eu não consigo mensurar assim, aquela edição. Cara, aquela edição é uma edição assim, a favorita da minha vida, né? Eu não consigo fazer isso. Mas vamos lá, né? Como você conserva os seus quadrinhos? Acho que é a sexta, né? Como você conserva os seus quadrinhos? E a manutenção das HQs, qual a melhor forma de conservá-los? Para os encadernados capa dura, como devemos preservar? Estou revelando coisas aqui que não sou colecionador modelo, né? O que eu faço é o seguinte, né? Eu tenho um quarto, né? Esse quarto aqui que eu estou gravando tem algumas estantes. Então eu boto nas estantes, né? E tento tirar poeira de vez em quando, ver se tá tendo umidade, alguma coisa assim. Mas eu acabo não dedicando tanto cuidado a isso, né? Eu não fico vendo, eu não boto em saquinhos. Inclusive esse negócio de botar em saquinho é uma coisa que eu acho que até seria legal, mas tipo, Cara, eu ia ficar com muita... Na hora de pegar o quadrinho de volta e depois ter que ensacar, eu me conheço, isso não ia dar certo. Então eu acabo priorizando a praticidade. O que eu deixo são os quadrinhos em pé, inclusive as mensais hoje elas ficam em pezinhas, elas não ficam deitadas uma em cima da outra aqui nas estantes, e tento dar uma olhada. Tá até com uma certa poeirinha agora, tem uns dias aí que eu não mexo, mas assim, acabo não mexendo tanto. E acabo que eu também não tenho tantas dicas para dar. A única coisa que eu acho desses encadernados capa dura que são em couchê é que de vez em quando eu faço isso pouco, mas é importante, tem que abrir um pouco, né? Tem que abrir aquilo. Cara, a umidade, os mais antigos, Terra X aconteceu isso, as coleções, as bibliotecas históricas Marvel acontecia muito, eles colam, né? E aí quando você vai abrir, tá tudo colado, às vezes rasga, isso é horrível, né? Isso é uma coisa muito ruim para esse papel. Então de vez em quando abrir, né? Mas desculpa não ter tanta dica para dar. Vamos lá, você costuma ler, essa é a sétima agora, né? Você costuma ler quadrinhos nacionais contemporâneos? Costumo, tenho até tentado ler mais, assim. Eu acabo, nessa cena independente, o fato de morar no interior me dificulta um pouco. Quando antes da pandemia eu tinha que ir a São Paulo a trabalho, eu ia na Ugra e sempre vinha municiado de algumas histórias, assim, de algumas coisas, mas eu acabo hoje tendo dificuldade, vou descobrindo um pouco pela internet, acabo também o contexto de somar o canal, a produção de vídeos do canal e conciliar com o meu trabalho, né, que o canal é a coisa que eu faço no tempo livre, as atividades da família, eu acabo tendo podia descobrir mais, mas tem bastante coisa legal. Eu gosto muito de Zé Aguiar, por exemplo, o CWB dele eu comentei aqui recentemente. Tenho pegado para ler os quadrinhos do pessoal de Niterói, já comentei um aqui, que é do pessoal da Risco HQ, agora é o próximo que eu vou ler, esse Cansei de Ser Monstro, eu comentei o Role Play, mas eu tenho tentado ler cada vez mais. As Graphic MSP ajudam muito nisso também, porque elas funcionam como uma vitrine para diversos quadrinistas independentes, por exemplo, né? Eu gosto muito do Vitor Cafage, gostei muito do Valente dele, do trabalho dele nas Graphic MSP, do Danilo Beiruf, da Bianca Pinheiro, às vezes também o Pipoca lança alguns, né? Então eu leio, né? Mas acho que não tanto quanto gostaria, mas estou tentando aumentar. Inclusive, se for reparar as resenhas no canal, tem aumentado o número de quadrinhos brasileiros comentados. Vamos lá. Qual ou quais títulos não podem faltar numa estante? Depende do leitor. Aqui vai depender do leitor. Por exemplo, um leitor que gosta de quadrinhos, sei lá, de super-heróis, assim. O cara que gosta de Marvel, né? Tá, tem alguns marcos que seria legal ele ter na estante. O cara que gosta de DC são outros marcos. O cara que gosta de mangá ainda são outros, né? Então depende muito do leitor, né?
Hoje, por exemplo, vocês sabem que eu sou muito eclético, assim. Mas, por exemplo, eu gostaria de ter na minha estante todo o Kurt Busiek, tudo que o Kurt Busiek escreveu. Eu gostaria muito, porque eu sou fã desse cara. Ele, pra mim, em termos de super-herói, é o quadrinista mais bacana que tem. Então eu gostaria de ter tudo do Kurt Busiek. Eu particularmente gostaria. Gostaria de ter, sei lá, as obras adultas, né, as obras para adultos, né, do Osamu Tezuka. Mas isso vai variar de leitor para leitor. Então, assim, é muito difícil, né, dizer assim, ah, cara, isso não pode faltar na estante de alguém, né? Isso não pode. Eu acho que talvez o que não possa faltar na estante, dando um princípio geral, embora eu não vivo tanto esse princípio, mas é um princípio legal, que inclusive me faz repensar. São quadrinhos que eu gostaria de reler. Assim, né? O que não pode. Porque eu penso o seguinte: o que é um quadrinho que não pode faltar na estante? É um quadrinho que você nunca pensaria em revender. Ou só pensaria numa situação que você precisasse da grana, né? Você gostaria de manter. Então, assim, é bom. Um quadrinho que você fala assim, cara, seria legal voltar a ele, né? Dos recentes, assim, né? Que eu li e gostei muito. Por exemplo, o Juiz Dredd, tem aqui na estante, tá do lado de cá, né? Perdão. Isso aqui é algo que, pô, tem. Gosto muito de ter isso, tenho vontade de voltar e reler. Os Bonelli, Dragoneiro, por exemplo, estou me divertindo muito, mas é muito difícil dar esse princípio, né? Assim, dizer, ó, tal quadrinho, né? E esse que talvez eu gostasse de reler, Ken Parker, por exemplo, né? Mas enfim, né? De novo, uma pergunta que talvez não seja tão respondida precisamente, né? Vamos lá. Qual a dica você daria para um iniciante começar a sua coleção? Sobretudo para alguém que retomou o gosto por encontrar HQs, assim como no meu caso, né? Vá aos poucos. Esse é um conselho que eu dou com muita frequência. Porque o que acontece? É muito comum, no seu caso é um pouco diferente, você já é adulto, né, já tem toda uma trajetória, mas é muito comum, às vezes, um moleque que começa a ler, sei lá, 14, 15 anos, 17, 18, e cara, aí você chega, é um universo toda essa questão dos quadrinhos. Aí o cara começa, ele quer comprar tudo, né? Ele quer ler tudo e 3 meses depois ele já não tá lendo muita coisa, porque às vezes a grana não dá, ele repara isso, não sei o quê. Cara, eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Então, vá com calma, né? Escolhe alguns títulos que você acompanha e vai seguindo, né? Vai seguindo aqueles títulos e conjuga um pouco, né? A segurança e o risco, né? Ou conjuga um pouco aquilo que você já gosta com a descoberta, né? Isso eu acho legal. Sei lá, não consigo dar aqui uma fatia de orçamento, cada um é um, mas sei lá, guarda aí 60%, 70% para aquilo que você já acompanha, né? E talvez 30%, 40% para aquilo que você quer descobrir. Claro, assim, dar esses conselhos é muito difícil, em termos que cada um tem uma realidade financeira própria, uma realidade de tempo própria, mas talvez seriam esses dois, né? Vá com calma e conjugue, né, a segurança e a descoberta. Acho que seriam esses dois conselhos. Bom, na atualidade, qual é a melhor série de HQ produzida no Brasil? Opa, essa é uma pergunta boa, né? Qual é a melhor série de HQ produzida no Brasil? Eu acho que eu não tenho tanto conhecimento do cenário nacional para dar uma resposta assim, caramba, esse é o melhor quadrinho, né? Essa é a melhor coisa que está sendo produzida no Brasil. Não, acho que eu não tenho, assim, estou buscando tenho aumentado minhas leituras de cenário nacional, como eu mencionei. Mas eu, pegando aqui e indo um pouco no seguro, né, no Porto Seguro, a coleção das Graphic MSPs, eu acho que elas têm uma importância muito grande. Porque, o que é isso? Né? São releituras dos personagens do Maurício de Souza, feita para um público mais velho, e nas quais os quadrinistas têm liberdade, né, de dar sua visão sobre aqueles personagens. É o Sidney Guzman que edita. Então, ali, eu acho que é muito legal. Primeiras leituras, né, a gente vê lá o Chico Bento, a Turma da Mônica, não sei o que. Pô, Chico Bento Arvorada, minha gente. Que quadrinho bonito do Orlandelli. Que coisa legal. Inclusive, o Orlandelli é um autor que eu tenho que ler mais. Mas, assim, coisa bonita, sei lá, Mônica Força, da Bianca Pinheiro. Bom, tem várias coisas. Então, assim, eu acho que essas leituras são legais. E eu acho que ela também funciona como vitrine. Vários autores, e aqui estou falando de alguém que tem sua ignorância em relação a isso, vários autores desse cenário brasileiro eu acabei descobrindo nas Graphic MSP. Então é uma coleção que ela é prazerosa, claro, como toda coleção tem títulos melhores e títulos piores, né? Tem títulos melhores e títulos piores. Mas é uma série que cada álbum é único, né? Na verdade, sei lá, Astronauta tem
continuações, dali no Beirute, né? Acho que vão ser 6 no total, também tem a trilogia, mas cada álbum funciona por si mesmo, é uma história completa. E, bom, eu acho que cada álbum é único e acaba funcionando como uma vitrine muito bacana. Então essa das Graphic MSP eu acho legais, assim. Mas, assim, é porque eu tô longe da estante aqui agora. Talvez olhando a estante, né, eu pudesse falar de mais algumas coisas. A estante onde ficam os quadrinhos brasileiros. Mas, por exemplo, né, eu gosto muito de Labirinto do Thiago Souto. Cara, é muito legal. É um quadro, nem sei se está esgotado ou não está, mas é uma graphic novel, né, um volume único, assim. É muito bom. Eu estou muito ansioso para ler o Gatilho, a trilogia Gatilho, do Orlandelli, porque um colega meu comprou para mim na CXP, mas acabou que não consegui me entregar por causa da pandemia, não sei o que, Antes da pandemia teve coisa, mas depois veio a pandemia. Foi o Fred, que inclusive faz as thumbnails aqui do canal. E agora eu tô louco pra ler, vai sair pela POC Nanquim, vou conseguir pegar isso pra ler. Tem o Pedro Mauro, que faz um trabalho bem legal. Tem algumas coisas, assim, né? Tem alguma série de ficção científica que eu gosto muito, que está me fugindo o nome aqui agora. Mas enfim, né? Tem muita coisa. Fui no seguro pegando as Graphic MSP. Mas uma coisa que é muito legal é que esse cenário brasileiro tem sido muito diversificado nesse momento. Eu tenho tentado ler um pouco mais agora, então tenho descoberto muita coisa bacana. Enfim, né? São essas as respostas aí, né? Foi uma carta só, mas o vídeo já passou de 20 minutos, minha gente. Vou terminar aqui de ler a carta do Agnaldo, né? Bom, agora esse finalzinho, ele fala da despedida dele, né? Acho que falei muito. Falou não, foi muito legal ter lido, né? Mas espero que seja a primeira de muitas cartas, pois sou do tempo da troca de cartas via correios. Bom, espero também, manda mais, né? Um grande abraço e sucesso sempre para o seu canal, que está entre o top 5 dos canais que mais admiro e acompanho no YouTube. Bom, de verdade, Agnaldo, não sei nem o que dizer. Obrigado demais aí por acompanhar o canal, por essa carta tão bacana e por estar sempre presente aqui. De verdade, obrigado. Fico muito feliz de alguma maneira participar aí da sua vida e pelos quadrinhos ter tido essa importância tão grande, né, nesse momento que foi o momento, está sendo, né, esse momento da pandemia tão desafiante para nós. Mas é isso, minha gente, respondidas a carta do Agnaldo, vou me despedindo, né, você já sabe tudo, né, curte, comenta, compartilha, você já sabe tudo do link da Amazon, está na descrição do vídeo, caso você fazer uma compra nessa loja, também do cupom da Editora Novo Século, que dá 30% de desconto na loja da Editora Novo Século. Lá tem os quadrinhos da Geektopia, diversos livros, publicam livro acadêmico, livro religioso, literatura brasileira, então publicam fantasia, ficção científica. Caso você vai fazer uma compra no Novo Século, se você usar esse cupom, você ganha 30% de desconto, ajuda o canal. Lembrando que tem que estar cadastrado na editora antes de usar o cupom, tá certo? Cadastrado na loja. É só fazer o cadastro de cliente, né? Porque ele funciona para cliente. Bom, e quem é cliente que está cadastrado na loja, né? É isso, minha gente. Valeu por ter assistido, abração e até o próximo vídeo.